Eu estou muito feliz com os retornos que eu tenho recebido. Gente, são demais, não é? Porque às vezes a gente pensa que esse conteúdo já alcançou ou já chegou onde tinha que chegar. Mas não, quantas pessoas tem até hoje, né, escrito, falado, que tem sido bênção, que tem sido, sabe, muito legal, que tem caído várias fichas que antes não tinham caído ainda. Então está sendo assim muito bom, né? A gratidão dessas pessoas chegarem e falarem: ah, pastor Marcos, foi libertador da minha vida, né? E às vezes a gente tem disponível pra gente conteúdos que podem abençoar a nossa vida e a gente não acessa. Você se inscreva também no meu canal. Leia também a Bíblia Sem Preconceitos. A gente está num processo. Às vezes vai ser uma palavra que eu vou dizer aqui que vai fazer essa chave mudar na sua vida. Às vezes não. Às vezes vai ser uma leitura. Mas você tem que fazer, você tem que procurar fazer a sua parte. Então, vai lá, adquire a Bíblia Sem Preconceitos, acompanha as aulas pelos vídeos, assiste de novo. É uma jornada de conhecimento, de transformação na sua vida. Você precisa estar vivendo isso, se permitindo. Hoje a gente fala de um texto que tem aterrorizado muitas pessoas da comunidade LGBTQI+. Se a pessoa fala Romanos 1 e ela já foi evangélica, ela se treme toda, fica toda nervosa. Romanos 1 tem sido algo que tem assustado, colocado medo, rejeição, sentimento de não ser aceito por Deus por conta da orientação sexual, por conta de pertencer à comunidade LGBTQI+, mas eu gostaria de hoje tranquilizar você. Eu quero dizer que não é bem assim. Não é bem assim. E a gente vai entender um pouquinho do contexto da carta de Paulo aos Romanos. Lembrem, Paulo está de fora de Roma, escrevendo para cristãos que viviam num ambiente, em dois tipos de ambiente. O Império Romano, que estava à sua frente, ok? E aqueles cristãos tinham que conviver com aquilo, e também com os judeus, com a sinagoga. Ele tinha a carta de Romanos, fala desses dois tipos de ambiente, tá? Mas hoje eu não vou falar dos objetivos, da hermenêutica toda da carta aos Romanos, porque é uma das cartas mais maduras do apóstolo Paulo, é uma carta bem avançada, um conteúdo teológico assim maravilhoso. Às vezes a gente se atém a alguns versículos e não se fala isso aqui, eu não vou a fundo, mas é uma carta maravilhosa, tá? Muito importante de você estar lendo. Mas bom, hoje eu vou falar da chave hermenêutica em relação à teologia inclusiva para você estudar o capítulo 1, Romanos 1. Como é a chave? Onde está essa chave de hermenêutica? Essa interpretação que a gente precisa fazer de Romanos 1 para entender sobre o que estava se falando, a quem Paulo estava dirigindo tudo aquilo, não é? Então, em Romanos 1, a gente tem Paulo, ele faz a abertura, está lá: Paulo, servo do Senhor Jesus. Ele endereça aquela carta, faz a ação de graças no versículo 8. Em primeiro lugar, ele diz: dou graças ao meu Deus. A partir do versículo 18, aí ele começa a apresentar a sua tese inicial, ok? Falando do quê? Do julgamento de Deus e a justificação pela fé. Nesse momento, na carta aos Romanos, no capítulo 1, ele começa a confrontar quem? O Império Romano. Eu desafio você a pesquisar um pouco sobre como foi o Império Romano, a ver depois alguns comentários. Existia um filme antigo que
eu assisti a primeira vez, mas quando eu fui assistir novamente, eu não consegui, né? Foi tão forte que eu não consegui assistir o filme, que foi o filme Calígula. E eu vou falar um pouquinho sobre esse momento, sobre Roma naquele contexto. Aí você vai entender bem a carta aos Romanos nesse capítulo 1. Então, eu quero que você pegue a sua Bíblia, eu quero que você pegue uma caneta, eu quero que você pegue mais o que? Papel. Abra aí Romanos 1, capítulo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, nas suas especulações, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram estultos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Se você começa a ler isso, porque o problema é que às vezes você vai lá direto no 27, né? Mas aqui você está vendo que o apóstolo Paulo fala de adoração. Conhecendo a Deus, não o glorificaram. Você vê aqui um contexto religioso. Peguei a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, tá? Da Bíblia de Jerusalém, nesse versículo, nesse capítulo de Romanos 1. Olha só o que diz, tá? Para você entender que não é apenas o pastor Marcos Gladstone que está fazendo, mas há todo um grupo de teólogos, de pessoas muito estudadas, que conhecem muito bem o tema, o assunto, ok? Vamos lá, Romanos 1, o comentário, tá, da Bíblia de Jerusalém. Este versículo que retoma a crítica bíblica e judaica da idolatria. Bíblia de Jerusalém. Idolatria de novo? Ué, não teria que ser, por exemplo, a crítica judaica à prostituição, à promiscuidade? Não. É a quê? A idolatria. Ok? Alude ao episódio do bezerro de ouro. Olha, a Bíblia de Jerusalém faz um link de Romanos 1 com Levítico, que nós também já estudamos. E você pode lembrar bem que uma das perguntas que me fizeram, a Bíblia de Jerusalém, ela pega esse texto e faz um comentário fazendo um link daqui de Romanos 1 lá com Levítico. Falando do que, gente? Idolatria. Isso é coisa da minha cabeça? O pastor Marcos inventou essa teologia toda agora e fica querendo fazer, colocar a goela abaixo. Não. Romanos 1, a Bíblia de Jerusalém está falando de idolatria. Lembra que a gente falou sobre toevá? Toevá significa o quê? Idolatria. Uma abominação, mas no sentido de uma idolatria. E aí remete, fala do bezerro de ouro. Lembram o que aconteceu lá no bezerro de ouro? O episódio? Moisés estava lá, subiu para receber os mandamentos de Deus. O que acontece? O povo se corrompe, começa a adorar outros deuses. Alude ao episódio do bezerro de ouro e à idolatria passada de Israel. Paulo, assim, implicitamente, diz que suas reflexões atingem não só os pagãos, mas uma tendência constante na humanidade. E aí vamos lá para o versículo 24 agora. Por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações a imundícia, para serem os seus corpos desonrados. Eu vou de novo na Bíblia de Jerusalém, que não é uma Bíblia inclusiva, no comentário do versículo 24. Até o fim do capítulo 1, Paulo retoma as críticas que o judaísmo da época fazia dos pagãos e dos seus costumes. E o que isso está apontando? Você vai entender bem, a gente vai fechar, e você vai poder entender bem que quem Paulo estava dirigindo essa crítica, o que acontecia lá. Olha só,
no versículo 25, aí você agora pode ler. Você já começou a pensar, poxa, idolatria. Vai colocando aí no teu quebra-cabeças, tá? Idolatria, adoração a outros deuses, link lá com Toevá, ok? Bezerro de ouro, todo um tipo de adoração, ok? E agora no versículo 24 ainda fala dos costumes que aconteciam lá entre os povos pagãos e os demais. Vamos lá. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram. Olha só, gente, de novo, a palavra adoração. E serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito. Amém. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, que é contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Vamos falar um pouquinho sobre Roma. Se a gente volta 2000 anos, aí eu falei Calígula, se você hoje vai numa ruína romana, você vai ver algumas coisas lá bem interessantes. Por exemplo, quando eu estive há muitos anos com o pastor Fábio em Israel, a gente foi visualizar as saunas, as construções, e em todas, isso dentro de Israel, quando dominada no período em que foi dominada pelos romanos. Então, todas as construções faziam alusão ao Império Romano. E em cima de cada pilar, ok, havia a imagem de um deus, Dionísio, que para os gregos é o deus que significa fertilidade, que significa a adoração através de várias formas sexuais, da cumilância, de tudo, da glutonaria, que é o mesmo deus romano grego, Dionísio romano, que seria Baco. Daí veio a palavra o que? Bacanal. Isso aqui, eu botaram aqui já antes de eu falar, né? Baco, o deus que promovia toda aquela forma de orgia, de adoração. Eu já fiz alguns vídeos também falando sobre a vida sexual em Roma, da embriaguez, do vinho. Não tinha uma questão de orientação sexual como hoje nós vemos. Como é que era feito? No filme Calígula você vê, né? Calígula tinha relação com o pai, com a mãe, sei lá, com o filho, com o cachorro, com o cavalo. Ou seja, essa era o que? A Roma. Na verdade, o único problema na questão sexual de Roma entre duas pessoas era um ser de uma classe mais elevada ser o passivo na relação sexual. Ou seja, vamos supor que tinham lá a classe A, ok? Classe A, classe B, classe C, né? A mais alta classe, tinha a classe média, né? E os servos. Ou seja, se alguém da classe, vamos supor, B, fosse se relacionar com os servos, esse da classe B tinha que ser ativo em relação ao servo. E da mesma forma, se a mais alta classe se relacionasse com alguém da de baixo, teria que ser sempre ativo. Mais uma vez eu vou em outra Bíblia, tá? Para você não dizer, o pastor Marcos está inventando, que também não é uma Bíblia inclusiva, é a Bíblia Oxford, que é essa daqui, ó. Tá? Eu falo que eu gosto muito dela, tem os comentários, por incrível que pareça, muito inclusivos, tá? E aqui, ó, quando falando dos versículos 26 e 27, aí fala, ó, menciona Levítico, ok? No comentário dela também, assim como a Bíblia de Jerusalém. E aí eu fiz uma tradução do texto original, tá? Paul's Jewish contemporaries criticized a range of sexual behaviors common in the pagan world, although widely read. Eu vou fazer já a tradução livre que eu fiz, tá? Crítica do judaísmo contemporâneo de Paulo.
alcançando os comportamentos sexuais comuns do mundo pagão. Ainda largamente lido atualmente como referência à homossexualidade, ela fala: Paulo está fazendo uma referência a comportamentos sexuais havidos no mundo pagão. E aí ele coloca: ainda que largamente, ainda que falado, ok? Muitas vezes sobre como uma referência à homossexualidade, a linguagem da relação sexual não natural foi mais usada nos dias de Paulo, não para denotar desejo referente à orientação sexual, mas às tolerâncias imoderadas que se acreditavam enfraquecer o corpo. Ou seja, a Bíblia Oxford, mais um material que também não é inclusivo, mas é um material de teólogos isentos. Não vamos botar aqui essa vírgulazinha para parecer que é homossexualidade. Então, são teólogos que isentos de qualquer preconceito, pré-conceitos, né? Como a gente vê, tem muitos materiais que usam essas passagens para ir lá a fundo, dizer, não, eram os homossexuais, eram isso, como não é. Na verdade não era, não é? E aí ela fala, ok? Naquele tempo, Paulo não estava se referindo a isso, e também, muito embora largamente usado como homossexualidade, isso não tinha nada a ver com a questão da orientação sexual, e você vai entender por quê, tá bom? Aí a gente vai ler mais uma passagem aqui, vamos lá, e aí depois eu vou fazer a última leitura de mais um livro só aqui para você fechar o seu raciocínio, tá bom? Romanos 1, 28. E assim como eles rejeitaram ao conhecimento de Deus, por sua vez os entregou um sentimento depravado. E agora, lê isso aqui, e você que tem um relacionamento de amor, você que ama uma pessoa do mesmo sexo, eu queria que você lesse isso aqui, agora, depois que a gente fez toda essa introdução, e você refletisse se isso aqui tem a ver com o tipo de relacionamento que você vive na sua história. Eu queria que você fosse agora lá no momento em que você mais amou uma pessoa, ok? Uma história de amor que você viveu, um momento assim tão especial na sua vida afetiva, e eu queria que você lesse olhando para isso aqui, ok? Olhando para isso aqui, para você ver se isso tem a ver com a sua relação, com a sua orientação sexual, com o fato de você ser homoafetivo, ok? É a primeira coisa que você vai ter que fazer. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, de malícia, de cobiça, de maldade. Gente, que é isso? Quer dizer que você se relaciona com uma outra pessoa pensando isso, assim, dessa forma? Cheios de inveja, de homicídio, de contenda, de dolo, de malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural com misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente o fazem, mas também aprovam as que praticam. Gente, quando isso aqui é um relacionamento de amor e fidelidade entre duas pessoas? Quando isso aqui é um relacionamento de amor? Não é. E você vê várias questões, você vê um egoísmo, um dolo, malignidade, contenda, homicídio. Na verdade, Paulo está aqui, vamos lá, Paulo, um pastor que está escrevendo para sua igreja, ok? E ele escreve para sua igreja e sabe que naquele lugar há todo um contexto de quê? De dolo,
de práticas sexuais de idolatria, de depravação. Pessoas que faziam aqueles bacanais. Tinha o dia da depravação, era o dia. Tinha um dia, depois Calígula instituiu que fossem alguns dias, onde era o dia da depravação, o dia da promiscuidade, o dia que você podia sair com qualquer pessoa e ter relacionamentos na rua com quem você quisesse. Então Paulo, sabendo disso, ele faz exatamente o quê? Ele coloca ali um freio. Paulo coloca um freio naquela situação. Ele vai lá e ele enfrenta aquela situação. Olha, isso não é de Deus. E contra a sua própria natureza, porque na verdade ali não eram homossexuais. Ali eram pessoas que fugiam daquilo que era o natural. E o que era o natural? Era ser quem eles eram. Por exemplo, esses imperadores, não era porque eles gostavam de homem ou gostavam de mulher. Era a questão sexual. Mesmo porque as mulheres, elas não tinham muito valor. Então, ter relacionamento com um homem, desde a época da Grécia, era muito mais nobre. Homens que tinham relacionamentos, ok, com outros homens, era nobre. Na Grécia, então, era transferência de sabedoria, de conhecimento. Era todo um sistema pedagógico se permeando, continuando dentro de uma relação. Entende? Então é lógico, Paulo, assustado com aquilo tudo, vai lá e fala, gente, ó, não é assim, isso não é de Deus. Eu vou apresentar para vocês a graça, a presença de Deus, o amor de Deus, mas não é desse jeito. E aí, por último, eu quero ler o livro, o comentário do livro de Peter Gomes, ok? The Good Book, é sobre Romanos 1, 28. The first thing to be remembered, vou ver logo a tradução. A primeira coisa a ser lembrada aqui é que Paulo não escreve aos romanos sobre homossexualidade, nem sobre homossexual. Como entendemos hoje, como Paulo entendia, nem como nós entendemos hoje. Ele está escrevendo sobre uma natureza caída da humanidade. Uma natureza caída da humanidade. O que significa? Aí é que bate o que você precisa entender desse texto de Romanos 1. Você lê o texto, e aí você tem que entender que aqui se refere a uma natureza caída da humanidade, a uma forma errada que se vivia uma história, uma vida sexual, de qualquer jeito, em depravação, em pecado. Paulo está falando o quê? Está fazendo uma advertência, está confrontando uma situação de pecado que havia, um ambiente que lá em Roma acontecia. Tudo isso era vivido lá, essa história era vivida lá em Roma. Tá? E ele fala, ó, não vai ser desse jeito, eu não quero que seja assim, não vai ser dessa forma, não pode ser assim, não se mistura, porque você sabe como é que os crentes são, né? Tá tudo caminhando, né? Daqui a pouco eles inventam, né? De ser igual a todo mundo. Vocês sabem como isso é. E com certeza algumas coisas estavam incomodando, ferindo o coração de Paulo. Não pode ser desse jeito. Ele começa a fazer, ó. Não é desse jeito. E ele começa a descrever toda aquela natureza caída de Roma. E é aquilo. Você precisa, ok, voltar lá na cultura, estudar. Aquilo que a gente deu, aula 1 e aula 2, gente, vocês não podem deixar de assistir. Ok? Senão vocês vão ficar confusos. Eu vou falar sobre Romanos, mais um pedaço, mas não vai dar para falar hoje. Eu vou falar sobre esse contra a natureza. É a palavra ergotsumai, tá? No grego.